Ok, muito obrigado. Agora já surgiu aqui o anjo da Turquia. Então, antes de passar para si, irmão Yogesh, quero apresentá-lo, como sempre, na forma de um poema. Então, ele não é novo para nós, mas há muitos novos. Hoje acho que é o recorde. E, e graças a si, as pessoas querem escutá-lo. Então, ele serve na Turquia, está na Brahma Kumaris desde mais de 20, 25 anos agora, porque eu sei que ele pratica meditação há muitos anos. Nasceu na África, depois foi levado para a Inglaterra, em Oxford. Ele também facilita workshops e coisas assim do gênero também, seminários, para organizações ao nível do mundo inteiro. E alguns temas é estar livre de estresse, inteligência emocional. E algumas linhas para ele sobre estabilidade a nível de poema. Então, hoje o irmão Yogesh compartilhará como no caos permanecermos estáveis, para que as pessoas ao redor possam ser mais confiáveis. E para aqueles que perderam a esperança, sejamos confiáveis. E nesse cenário em constante mudança, sejamos sempre duráveis. E neste mundo, onde há diferenças e preconceitos raciais, Deus desce e nos conta os segredos do ciclo do mundo, como uma fábula, como uma história. Ele nos ensina como conectar-se com Ele, utilizando a meditação como um cabo, o que nos dá a oportunidade de mergulhar, de olhar para a nossa identidade falsa. E estar preso na falsa identidade faz sentirmos-nos instáveis. E ao tremer em um único pé, ao invés disso, permanecermos estáveis. Então, muito obrigado, irmão Yogesh, por estar conosco. Então, muito obrigado, Dr. Manoj. E como sempre, você aparece com essas frases e com a sua poema em 5 minutos. É quase que fosse um resumo de uma palestra. Então, eu sei que na semana passada, como foi visto, a Sister Jayanti estava falando sobre esse tema. Então, não há muito mais que eu possa adicionar, já como ela foi a profundeza do tema, como era esperado. Mas aquilo que eu posso fazer é apenas partilhar alguns pensamentos e ideias das minhas próprias experiências e da minha perspectiva. Eu também tenho aqui algumas imagens para mostrar, para tornar essa apresentação mais ilustrativa. Então, a estabilidade é, de certeza, uma das palavras bases do momento, porque nós estamos a viver num mundo muito estável. E nós podemos ver isso economicamente, ambientalmente, politicamente. Vemos esses conflitos que estão a acontecer ao redor do mundo, especialmente na região onde eu estou. Então, o que fazer quando você está cercado por tanta estabilidade? Como e onde você pode encontrar alguma estabilidade? E por que está estável? Então, vamos olhar para uns exemplos simples. Aqueles que estão sentados numa cadeira, estão sentados, você sente-se confortável estar aí sentado. Mas você só pode estar confortável na sua cadeira se essa cadeira estiver estável. E você só pode estar estável se ela estiver equilibrada. Então, o equilíbrio é esse ponto inicial onde estão as 4 pernas da cadeira. Portanto, ela está em equilíbrio. E o resultado significa que a cadeira está estável. E se ela está estável, você se sente confortável.
Quando algo está confortável, quando algo é confortável, você pode ficar sentado, digamos, nessa cadeira por muito tempo. Portanto, o resultado é sustentabilidade. Então, nós temos que explorar algumas dessas ideias de como a estabilidade está enraizada no balanço, no equilíbrio. No equilíbrio nos relacionamentos comigo mesmo, nos relacionamentos com os outros e nos meus relacionamentos com a vida e também com o divino. Então, vamos olhar para onde ir para encontrar algum sentido na estabilidade nesse mundo de caos que nós estamos. Então, eu queria partilhar umas imagens aqui. Dê-me só um momento. Aqui está uma imagem na qual provavelmente vocês já viram. Essa é uma imagem de satélite, de uma grande tempestade, de um furacão. E essas coisas são gigantescas. Podem ser, às vezes, mais largas que algum país, ou que vários países. E quando você está a visitar uma tempestade dessa, não há muito o que você possa fazer. Mas você pode ver que no centro dessa tempestade há um lugar relativamente calmo, naquilo que nós chamamos de o olho da tempestade. E é o único lugar onde você pode estar para experienciar alguma calma na tempestade. E essa é uma boa metáfora para a vida e para todos nós. Que é quando nós estamos a enfrentar o caos, estamos a enfrentar um cenário de mudanças ao redor de nós, quando há instabilidade nas nossas vidas, então há um lugar onde nós podemos ir para poder estar estáveis e aprender a trabalhar a partir daí e aprender a partir daí. Então, as tempestades são eventos que aparecem repentinamente, sem avisos. As tempestades podem causar alguns danos, mas também as tempestades vêm, mas as tempestades vão. Então, nós utilizamos essa ideia para olhar onde é que nós podemos ir para poder lidar com as tempestades e os ventos de mudanças que criam instabilidade nas nossas experiências na vida. Então, nós vimos aqui, às vezes, pode haver mudanças repentinas que causam instabilidade na situação física, saúde. O resultado pode ser você ser capaz de fazer ou de viajar, ser incapaz de viajar. Isso cria algum caos na sua rotina. Pode haver algumas tempestades ou instabilidades na família. Algum membro da família que você está dependente como uma mão direita em ajuda e já não está mais lá ou já não está mais disponível. Então você tem que ajustar-se a essa nova realidade. Alguma instabilidade, talvez, ou mudanças no trabalho. Você pode ver que a sua condição financeira sofreu um impacto e não é capaz de viver com os padrões que você tinha. Então, isso cria uma instabilidade nas suas finanças, no seu estilo de vida. E mais avante, pode haver causa da instabilidade na sua comunidade local, numa nação e, é claro, no mundo mais abrangente. Então, nós vivemos em momentos de grandes instabilidades e grandes mudanças. E há muito estresse e ansiedades conectadas quando está a viver em certo mundo, ou seja, um mundo instável. E aquilo que nós estamos a aprender no nosso estudo espiritual é não tentar controlar esses ventos de mudança. Ao invés, ir para o centro dessa tempestade. Isso é
trabalhar em si mesmo, saber conhecer-se, viver a partir do eu. E quando eu começo a fazer isso, eu vejo que não apenas nós somos melhores capazes, nós somos capazes de navegar sobre essa instabilidade que está a chegar, e nessas guias de tais mudanças, mas a nossa estabilidade pode trazer um impacto na direção desses fatores que estão a mudar ao nosso redor. Nós vamos explorar o que é esse eu interior. E, na realidade, a vida é de dentro para fora, e não de fora para dentro. Geralmente, a forma que nós temos a tendência de viver é essa. Quando as circunstâncias são como eu gosto, quando as pessoas se comportam como os meus desejos, então eu estou estável, estou feliz ou estou contente. Mas isso é muito temporário, porque as situações e as pessoas, elas vão sempre mudar e elas não estão nas nossas mãos. Mas do estilo de vida de dentro para fora, eu aprendo como cuidar do meu mundo interior, eu aprendo como utilizar a energia dos meus pensamentos de forma sábia. Eu aprendo a ter atitude saudável em direção à vida. E a partir desse lugar, eu posso interagir com o mundo que está ao meu redor. Então, é uma grande mudança da forma como nós nos relacionamos com a vida ao nosso redor. E esse modelo a seguir aqui promove esta ideia. Se eu quero estabilidade na minha vida, nas minhas circunstâncias, nos meus relacionamentos, nas minhas ações, nas minhas palavras, e o lugar, então, para começar é com os meus próprios pensamentos. E esta vida de meditação, esta vida de yogi, está muito centrada a nível de toda esta ideia de que os seus pensamentos, os seus são os mais preciosos. Faltou uma palavra, desculpa. Então temos que prestar muita atenção nos nossos pensamentos do que, às vezes, a nossa questão de saúde ou nossa questão financeira. Porque quando aumento a qualidade dos meus pensamentos, tudo na minha vida irá necessariamente melhorar. Eu me lembro quando era criança, alguém disse para mim, uma professora de meditação disse algo muito pertinente. E ele disse que a forma como lidar com qualquer situação adversa é, primeiro, estabilizar-se no seu Swaman, estabilizar-se no seu autorrespeito, na sua auto-honra, na sua autoconsideração. Portanto, está estável nesse espaço divino e sagrado dentro de si. E a seguir, olhar para o problema, para a situação, para a circunstância que está diante de si. Não comece imediatamente a tentar resolver o problema. Primeiro, resolva-se a si mesmo. Resolva-se significa entrar na consciência correta em primeiro lugar, estabilizar a mente. E a seguir, quando você olha o problema, quando você vê a situação, ela já não vai causar nenhum medo. Você não vai ter medo dela. Isso é algo que é muito prático e muito profundo, porque nós temos a tendência de ter esse hábito de imediatamente de lançarmos a tentar pensar sobre as situações, tentar pensar sobre as pessoas, sem primeiro estar estável na mente,
na nossa autodignidade e na nossa auto-honra. Há aqui uma pequena imagem que nós chamamos de a teoria da relatividade. Perdão. Então vamos olhar para aqui. A figura número 1, à esquerda. Aqui está você. E próximo de si está algum tipo de problema. Pode ser qualquer coisa. Pessoas, situações, finanças, qualquer coisa. Então, conforme você vê na figura número 1, o problema é maior do que você. E o resultado, sente-se medo, alguma ansiedade, nervosismo, algum estresse. Mas quando nós vamos ver a imagem número 2 aqui, o problema tem o mesmo tamanho, mas você está maior do que o problema. E o que é que mudou? O problema, a situação não mudou, ela é a mesma. Mas a única coisa que mudou é que você mudou. Você agora se tornou maior. Você se tornou mais forte. Você tornou-se maior daquilo que você era. E para si, isso ainda é um problema. Mas já não é um grande problema. Você vê a situação, você tem essa frase, como a Dadi Janki mencionava, ela dizia: qual é a grande questão aqui? Então, a minha experiência é que eu posso ter uma abordagem com algo que está a me consumir e eu relaciono e dizia essa situação para ela e ela dizia: você é maior do que o problema. Você é a vida. O problema é uma situação. Então, quando nós temos um problema de consciência, nós criamos instabilidade nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, e o resultado é o estresse. Então, para lidar com isso, para eu empacotar isso, essa forma do paradigma de eu operar. Primeiro, não importa o que aconteça, deixa-me ir para esse lugar estável, dentro de mim mesmo, e apenas lembrar-me que a minha paz mental, a minha felicidade são minhas propriedades pessoais não negociáveis e ponto final. Estar nessa consciência é aquilo que nos permite, é isso que nos permite crescer e tornarmos maior do que o problema que está lá fora. E de fato, depois de fazer isso, algumas vezes, você não vai ver mais o problema como um problema. Você vai começar a vê-lo como uma forma de animação. Você começa a sentir que isso é um jogo. Já não causa nenhuma emoção instável para si. Então, quanto mais estável você se torna, mais emocionalmente, para onde quer que você vá, você é capaz de trazer estabilidade no ambiente que você estiver. Então, você se torna um farol de estabilidade, porque a sua própria mente está serena, está calma, e você então sente-se seguro. E o que mais é que nós precisamos remover das nossas mentes? Para verdadeiramente tirar essas raízes da instabilidade. Uma das causas da instabilidade emocional é esse tipo, a montanha russa da forma como a vida é hoje. Uma das causas disso é o que está ligado aos desejos. Quando a mente cria desejos por algo, nós corremos em direção a isso,
Então vai haver sempre instabilidade e sentimento de insegurança. Nós vivemos num mundo no qual vender coisas e comprar coisas é uma das coisas que mais dá dinheiro às indústrias. Então nós somos bombardeados com imagens e criam desejos nas nossas mentes. E vamos ver como é que isso funciona. Vamos ver aqui uma pequena equação para entender as histórias que estão por detrás do desejo, dos desejos. Então, é muito mais simples do que parece, na verdade. Então, o que isso nos diz? Vamos olhar para a frase que está em cima. Então, eu não fico, aliás, eu não tenho aquilo que eu quero, então eu sinto-me desapontado. Eu não tenho aquilo que eu quero, eu sinto desapontado. E a sentença que está abaixo, a frase, eu tenho aquilo que eu não quero, ou às vezes até quem eu não quero, e o resultado é estresse. Então, o que está a dizer aqui é ter ou não ter, que vamos chamar de ar, querer ou não querer, que vamos chamar isso de B, e a forma como você sente, dizer de C. Em ambos os casos, A, B e C. Então, o que é que nós gostaríamos de fazer é mudar o C. Nós não queremos sentir desapontado. Nós não queremos sentir estresse. Então, o que é que nós podemos fazer para ultrapassar esse estresse? Então, é ver aqui a equação. Eu não quero aquilo que eu quero e eu tenho aquilo que eu não quero. Eu não tenho aquilo que eu quero e eu tenho aquilo que eu não quero. Então, como lidar com o A ou tenho que trabalhar com o B? Tem que trabalhar no A ou no B? Falando de uma forma geral, a maior parte das pessoas do mundo, ela tem a tendência de focar no A, na parte do ter. Então, nós pensamos que quando eu tenho aquilo que eu quero, então eu vou ficar feliz, seguro, estável, e a minha vida vai estar bem. Então, nós encorajamos a correr atrás de trabalhar duro para ter aquilo que queremos. Então, a ênfase, a energia, o trabalho vai no sentido de ter. Isso nós podemos chamar de uma forma materialista de abordar a vida. Porque ter não é apenas um objeto físico ou propriedade ou posses, mas também pode ser emoções, desejos, desejos emocionais, ter respeito, ter a atenção, ter reconhecimento. E o que a espiritualidade está a dizer é: não foque na parte do ter, mas foque na parte do querer. Então pergunte-se: o que quer que seja que eu quero, por que é que eu quero aquilo que eu quero? O que é esse negócio do querer? O que é que isso tem a ver, esse querer? Qual é a história que está por detrás do querer? Isso é onde nós chegamos à raiz da instabilidade e removemos-la da nossa consciência. Enquanto eu quiser algo, especialmente querer algo de alguém, vai haver instabilidade, vai haver algum tipo de dor, porque você pode ter um dia e amanhã você pode não ter. Simplesmente isso soa, que é difícil dizer, mas se você quer algo de alguém, então prepare-se para sofrer. Desculpe ser assim tão direto, mas isso é um fato. Então, no nosso estudo do Raja Yoga, nós começamos a explorar não apenas aquilo que eu quero. Eu sinto-me estável nessa situação, ou
no comportamento de alguém, faz com que eu me sinta instável. Então, o que é que eu quero dessa pessoa que eu não estou a receber? É a causa da minha instabilidade. Então, nós temos que dar um passo atrás desse modo do desejo e entender o que é que está a acontecer por detrás dele. E isso ir um bocado mais fundo no nosso entendimento dessa história dos desejos. Aqui estamos nós. Isso nos diz sobre dois tipos principais de desejos que nós podemos ter. Então, do lado direito, aquilo que nós descrevemos como os desejos temporários. E as coisas que nós geralmente parecemos que estamos a correr atrás numa base diária, às vezes estamos a correr nessa consciência que é óbvia, mas muitas das vezes ao subconsciente e nem realizamos que nós temos esses desejos. Como você pode ver aqui nesta lista, talvez esse desejo possa ser louvado ou reconhecido de alguma maneira. Pode ser esse desejo de ter um prestígio, de ser respeitável, ser um senhor tal e tal, ou alcançar tal e tal, seja um prestígio. Pode ser outros desejos com relação àquilo que nós chamamos de posses dos objetos, desejos por propriedades, poder, status, nomes e por aí além. Depois temos uma lista de desejos, muitos, que são desejos de ter ou receber atenção de uma pessoa, de um grupo de pessoas. Eu posso ir para todos os tipos de comportamentos para conduzir a atenção para mim mesmo. Eu posso trabalhar arduamente, mas não me sinto que estão a apreciar-me. Então, esse desejo de apreciação dos outros. Talvez o desejo de ter o conhecimento daquilo que eu faço, o desejo de atenção, de aceitação e de admiração. Isso é uma lista sem fim. E nós corremos atrás desses desejos temporários. É como se você tivesse a correr da sua sombra, que você nunca vai apanhá-la. Ela vai estar sempre a fugir de si. E o resultado disso é uma exaustão mental e emocional, que é tentar preencher esses desejos. Isso causa muito caos dentro da pessoa e instabilidade e insegurança. Então, a espiritualidade nos diz que não corra atrás da sua sombra, mas vire e olhe para a direção oposta. E a sua sombra irá seguir assim. Isso significa, vá para os desejos eternos que nós vemos aqui na esquerda. E os desejos eternos são muito mais profundos. É aquilo que a alma está à procura. E nós temos algum deles, que é esse desejo pela paz, desejo por um amor, pela felicidade e por um autorrespeito. E se você analisar isso muito próximo, você vai ver que por detrás de cada desejo temporário há o desejo eterno. Então, se eu tiver o exemplo da apreciação, eu vou dizer que eu vou trabalhar muito, eu vou pôr muito empenho para fazer coisas, e ninguém parece que está a apreciar isso, ninguém diz obrigado. Mas um dia, eu digo, chega, eu desisto, porque eu não me sinto apreciado aqui.
Então, quando eu digo que eu não me sinto apreciado, aquilo que eu estou verdadeiramente a dizer que eu não me sinto amado. Então, apreciação é uma necessidade de sentir amado. E todos esses desejos temporários, nós podemos chamá-los de como os nossos querer. Os desejos eternos, nós podemos chamar como as nossas necessidades. Isso, o que é que nos diz? É que temos de estar focados nas necessidades e não estar focado nos querer ou nos desejos. Não é correr atrás daquilo que eu quero, porque você nunca vai ficar satisfeito. Ao invés, as necessidades, elas estão dentro de si. E essas são as boas notícias. Essas necessidades, essas sementes de paz, de alegria, de amor, etc., elas estão, elas já existem dentro de cada alma. Mas essas sementes causam esse querer, porque quando nós queremos essas sementes, elas germinam, elas surgem e nós sentimos a nossa consciência. E quanto mais preenchido você estiver de paz, de amor, de autorrespeito e por aí além, mais capaz você será de tornar-se automaticamente, não percebi a frase. Mas quando alguém é uma pessoa estável, o que é que isso significa? Essencialmente significa que após o amor, a alegria, o autorrespeito dessa pessoa foi ativado. Portanto, se você criticá-lo, entretanto, se você criticá-lo, disser alguma coisa, você pode lidar com isso. Isso não vai incomodá-lo. Ele não fica com raiva, não fica chateado, e ele não perde a esperança nele mesmo. Mas quando nós dizemos que alguém é um bocado frágil, frágil emocionalmente ou instável, isso significa que a paz, o amor e a alegria têm uma pouca quantidade. Portanto, nós temos que tratar essa pessoa com muito amor, com muita bondade, que é manter, é como usar luvas, porque ela pode ficar chateada muito facilmente. Então, como alimentar essas sementes? Como permitir que essas sementes germinem na nossa vida prática? Bem, é claro que a meditação faz grande parte disso. Você já escutou muito já disso. Mas a somar essa meditação do Raja Yoga não é apenas sobre sentar-se e praticar a meditação, mas é viver sobre essa prática orgânica, o que significa que, conforme eu passo a vida do dia a dia, eu posso permanecer numa forma natural e meditativa, mesmo quando estou a trabalhar, ou a conversar, ou a viajar, estou a fazer o meu trabalho. Eu posso erguer a minha consciência, mesmo indo na minha vida diária, para que externamente eu estou a fazer o meu trabalho, eu estou a preencher as minhas responsabilidades, mas internamente eu continuo a alimentar a minha consciência. E para isso, nós precisamos de explorar um bocadinho mais sobre o nosso relacionamento com a nossa vida pessoal. Então, vou mostrar aqui outro diagrama. Um segundo. Só um segundo, por favor. Ok, então
Acho que vocês conseguem ver isso. Isso está nos dizer aqui que há duas condições que nós podemos encontrar nas nossas vidas com relação a como nós estamos a passar a nossa vida diária. Essa palavra. Então, na condição do caos que está em cima, está nos dizer que aqui, algumas das áreas principais, nas nossas áreas do dia a dia, que nós estamos a usar o tempo e a nossa energia. Por exemplo, a família, ao trabalho, ao estudo, ter tempo para os amigos, algumas atividades assim de relaxar, é uma palavra também, com os outros. E nós tentamos ir tomando coisas de um lado e de outro, por assim dizer. Aqui eu estou com a minha família, agora eu tenho que trabalhar. E depois eu tenho que encontrar-me com os meus amigos, o aniversário de alguém. E depois há um estudo que eu estou a fazer, eu tenho que cuidar desse curso que eu estou a fazer. E depois tem algumas atividades de diversão, por assim dizer. E depois tem que regressar ao trabalho, para a família, etc, etc. E depois nós temos a tendência de saltar de um para o outro e para o outro. E é um bocadinho como um macaco a saltar de um lado para o outro, de galhos em galhos de uma árvore. E depois de um pouco tempo, esquece o quão cansado a mente está, e isso vai conduzir a alguma exaustão e talvez até algum burnout, algum estresse. E uma pessoa pode ficar, tipo, maravilhada com essas coisas e sentir que estou apenas cansada, emocionalmente drenada. E o modelo que queremos sugerir é esse daqui embaixo, onde nós ainda temos todos esses fatores variáveis da vida. Cuidar da família, do trabalho, do estudo, dos amigos, da diversão e etc. Mas você está no centro da sua vida. Aqui estou eu. Eu estou no centro da minha vida. E, a partir dessa posição, a partir desse ponto de vantagem, você faz o seu trabalho, o melhor que você pode. E você faz aquilo que você pode fazer, mas você não se perde. Você sempre regressa de volta para si mesmo. E você sempre lembra-se, eu faço um trabalho, mas eu não sou o trabalho. A partir daqui, você cuida da sua família. Você preenche os seus papéis, as suas responsabilidades, mas, mais uma vez, você não se perde nos seus papéis com a família. Mesmo que esses papéis que nós temos, de pai, mãe, marido e etc., são papéis. De fato, eu não sou os papéis que eu desempenho na minha vida. É o mesmo com todas as outras áreas da vida. Os amigos, a diversão, o estudo e muitas outras. Você vive a sua vida, mas sempre a aprender a regressar para si mesmo. Isso significa que você está na consciência verdadeira do meu eu profundo, da minha identidade eterna. E é isso que nós chamamos nesse estudo, viver em consciência da alma. Isto é que eu sou. Isto é que eu faço. E isto é o que eu tenho. E hoje, falando largamente, todos estão perdidos naquilo que eu faço e naquilo que eu tenho. E o resultado que identificamos daquilo que eu faço e daquilo que eu tenho é que nós damos nascimento àquilo que nós chamamos de ego. E o ego, ele é escorregadio e é uma criatura que está sempre a mudar de figura. E ela é responsável por todo o sofrimento que o mundo está a experienciar.
Enquanto o ego existir, sempre haverá alguma forma de instabilidade na minha mente e nas minhas emoções. E se nós aprendemos a sair dessas fases do ego, eu não sou aquilo que eu faço, eu não sou aquilo que eu tenho, mas eu sou esta energia espiritual. Eu sou a alma pacífica, a alma amorosa, a alma poderosa. E se eu praticar viver nessa consciência, a minha estabilidade e o meu sentido, o meu sentido de segurança vai vir de dentro de mim. E agora, há uma tendência muito natural para quando eu me sinto instável e inseguro, eu tento segurar algo para fazer com que eu sinta-me mais seguro, ou que você se sinta mais seguro. Toma um exemplo de andar numa estrada no inverno. Você, quando você escorrega e cai, você tenta sempre agarrar algo, ou mesmo alguém que esteja a passar, sem pensar que esse instinto de seguir seguro e estável é muito profundo. Então, imagine, se nós fazemos isso fisicamente, com as nossas mãos, com os nossos braços, quanto mais é que nós fazemos com os nossos pensamentos? Nós asseguramos as situações, as pessoas, os papéis, as capacidades, os talentos, a reputação, para que eu me sinta estável, seguro e estável. Mas todas essas coisas que estão fora de mim, elas são mutáveis. E se eu estou emocionalmente e mentalmente a agarrar algo que seja instável, em algum momento, quando isso colapsar, eu também vou experienciar essa instabilidade. Então, como largar todas esses suportes temporários da mente? E a única forma é dar esse passo para dentro, para esse eterno, para o que não é mutável. E isso já chamamos a nossa identidade espiritual. Ir profundamente nessa experiência daquilo que significa viver como uma energia eterna, como uma alma eterna. E aqui está outro gráfico para ajudar a explicar isso. Isso tem a ver com a consciência. Mais uma vez, parece muito mais simples do que parece. Isso está a dizer que, no fundo da imagem aqui, está uma condição, que é uma consciência limitada, que é aquilo que mais ou menos todos vivem hoje em dia. Aqui é onde eu não sei quem eu sou, estou perdido nos meus papéis, nos rótulos, no meu trabalho, na minha própria família, nas coisas que me rodeiam, na minha nacionalidade. Estou perdido nesse mundo de políticas, de esportes, o que quer que seja. Mas aqui, eu não sei quem eu sou. E isso está para... eu não sei quem eu sou para além da minha identidade física. O nome, idade, família e etc. E quando nós vivemos nessa condição de consciência limitada, nós necessariamente nos sentimos inseguros e instáveis. A mente sente-se perdida. E como eu mencionei anteriormente, quando você se sente inseguro e instável, então você desenvolve o hábito de querer agarrar as coisas. E isso nós ficamos habituados então a viver num estado de agarrar algo, nós criamos então dependências. E conforme essa dependência fica mais profunda, ela transforma-se em apegos. Onde há apego emocional e mental, sempre haverá algum tipo de tristeza ou sofrimento. E é isso como nós vivemos hoje em dia. Essa é a
condição da raça humana, ela está presa nessa consciência limitada. Mas aquilo que nós queremos estar é o que está no final desse gráfico. Nós queremos viver uma consciência ilimitada. E quando nós estamos aqui nessa consciência ilimitada, nós nos sentimos muito seguros. A segurança, a estabilidade e a salvo. Quando você sente isso, é naturalmente e automático, sem qualquer força, a mente começa a largar. Quando você larga, você sente-se livre. E quando você sente-se livre, essa é a base e é o pré-requisito para a felicidade verdadeira. Todos devem conhecer essa frase. Largue para ser livre. Mas como sair da consciência limitada para a consciência ilimitada? Para isso, nós precisamos do combustível do conhecimento espiritual. É para sair dessa consciência do limitado para o ilimitado. O conhecimento espiritual é o ingrediente essencial que nos permite construir força dentro de nós mesmos. E há tantos aspectos do conhecimento espiritual que nós temos que aprender e viver com. Mas em termos de segurança e estabilidade, um muito simples que eu gostaria de mencionar e que é muito poderoso são três simples palavras. Três palavras que eu acho muito poderosas, muito estabilizadoras, e elas são: nada é meu. Nada é meu. Se isso é novo para si, deixe isso gotejar no seu intelecto e pratique isso durante alguns dias. Nada é meu. O que significa? Eu não posso perder nada. Se nada é meu, significa que eu não tenho nada para perder. E se eu não tenho nada para perder, isso se torna a base da minha segurança e da minha estabilidade. Todas as ansiedades e medos e tensões são baseadas no medo de perder algo. Então, quando nós temos a consciência nesse ilimitado e no eterno, a viver nessa consciência que nada é meu, então veja o efeito que isso tem sobre si emocionalmente. Se você está seguro, estável, salvo, forte, sereno, muito calmo, tranquilo, porque não há medo, não há ansiedade interior. Isso é tudo sobre a estabilidade interior e a segurança estável e como nós vimos o mundo. Deixe-me apenas tocar em mais uma coisa que também faz muito parte profunda da nossa vida, que é os nossos relacionamentos. Como trazer grande estabilidade nos relacionamentos uns com os outros. Essa é uma grande área, porque os seres humanos entram nos relacionamentos pessoais, nos relacionamentos familiares e nos relacionamentos profissionais. E se nós vivemos em cidades, nós não podemos evitar as pessoas. Mas mesmo assim, não importa o próximo que você esteja de alguém, você ainda tem uma fórmula, ainda um equilíbrio para ser feito para que esse relacionamento seja estável. E a fórmula básica para a estabilidade nos relacionamentos humanos é algo, como já foi revelado antes, mas eu gostaria de mostrar na fórmula desse gráfico aqui. A fórmula básica para um relacionamento estável. Isso nos mostra
De um lado, nós temos o ser amoroso, e do outro, temos aquilo que nós gostamos, que é o sentir amado, e também expressar amor, mas frequentemente nós esquecemos que é um contrabalanço que mantém esse amor puro e limpo, e isso é ser desapegado. Então, o que acontece? Quando um amor vai para os extremos, quando ele sai do equilíbrio, ele passa a ser corrompido, então esse amor irá mudar em posses, e ainda onde nós tentamos controlar o comportamento de alguém ou de outra pessoa. E nós podemos colocar pressão neles de acordo com como nós queremos que eles sejam, como é que eles falam, como é que eles falam conosco. Podemos fazer certas exigências, podemos encontrar alguns apegos que foram desenvolvidos, dependências, e também o comportamento com os outros, comporta-se com os outros como gostaria que comportasse comigo, então isso vai se tornar em ciúmes. E isso continua e continua e continua. E nenhum deles, é claro, são experiências. Aquilo que nós dizemos que é o amor desequilibrado, o amor a correr errado, o amor corrompido. E altos e baixos, emoções estão assim porque o amor não está em equilíbrio. Então, o que é necessário é aquilo que você vê aqui. Esse amor tem que ser equilibrado com o desapego. E o desapego, ele perpetua essa qualidade do amor. Mas mesmo assim, se nós formos para os extremos em ser desapegados, então nós podemos cruzar para sermos muito frios, distantes. Há muita formalidade ou até um descuido, ou não haver cuidado. Portanto, as coisas não são boas. Mesmo os extremos das qualidades, o extremo das qualidades se tornam tempestades. Portanto, para ter equilíbrio na nossa vida, nós temos de explorar todo esse padrões e virtudes de quais está equilibrada com o qual, para que eu tenha esse equilíbrio certo. Quando há muito amor, a tendência é apego. E isso torna, ou se o torna muito fraco como pessoa. E se é muito desapego, alguém fala consigo, e você senta como ter uma conversa com um frigorífico. Você está lá num sítio muito frio. E isso também não vai ser nada divertido. E aquilo que eu vejo ao longo dos anos é que isso é uma vida a progredir, continuar a refinar esse equilíbrio de ser amoroso e desapegado em todos os relacionamentos, mesmo com a pessoa que é mais próxima a si, talvez com aquela que você vive ao trabalho. Ela ainda continua a ser uma outra alma, um outro ser humano. E quando esse equilíbrio é perdido, quando esse amor entra no extremo, uma das indicações é que nós perdemos o respeito pela individualidade do outro. Isso começa a vir a forma de expectativas de como eu desejo que os outros se comportem. E é claro, nós reagimos de determinada maneira e ele reage de volta, então já não é mais divertido. Então, desapego e amor, sendo consciente da realidade espiritual, eu sou um indivíduo, uma alma individual espiritual única. E cada alma está na sua jornada, nesse grande teatro que é a vida, ou da vida. Ok. Então vou parar por aqui e convidar
o maravilhoso Dr. Manoj, para reentrar. Muito obrigado. Estava gostando muito das coisas que você mostrou e partilhou, e cheia de significado. E há coisas que vamos carregar para sempre na nossa mente. E gostei muito da forma como você apresentou as coisas. E você também demonstrou isso com a sua estabilidade. Isso era uma coisa que nós podíamos sentir. Não temos tempo para perguntas, mas por causa do tempo, das horas, então vamos passar já por os agradecimentos, mas está tudo bem. Sim, você podia continuar a falar e nós estamos aqui a assimilar tudo aquilo que você estava a dizer. E seus pensamentos são muito fáceis. E se nós queremos ser felizes, temos que ter uma aula com Yogesh e ficamos felizes. Isso. Esse estudo do conhecimento torna-se muito fácil. Eu gostei de cada palavra que você falou e os diagramas que você apresentou vão estar sempre na nossa memória. E eu vou carregar comigo tudo aquilo que você falou hoje. Gostei muito da sua partilha, eu adorei muito, adoro assim. Obrigado. Obrigado. As suas bênçãos são muito preciosas para mim. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado aos dois. Eu vou rapidamente partilhar o ecrã. Eu sei que vocês têm trabalho a fazer, ok? Como sempre, esse mês da Brahma Kumaris é muito especial. É o mês da Vyakti, que nós chamamos. Todos estamos a trabalhar. Sempre a trabalhar, por assim dizer, para nos tornarmos completos. Então, quero partilhar o ecrã para o mês da Vyakti. Nós ainda temos um bocadinho mais de um mês para continuar, portanto, nós vamos ter conosco a doutora Shok Mehta, mas na próxima vez vai conversar com a nossa querida doutora Gina. Ela está em Washington. E escolhemos também o Ashok, porque também ele é muito regular também a nível da sua prática como médico, isso tudo. Portanto, vai ser uma boa conversa. Próximo sábado, dia 20. E depois vamos ter conosco no workshop. Nós não colocamos vocês a seguir, mas já não é a primeira vez que acontece. A seguir ao Yogesh, a Yogesh vem a Sister Gopi, no workshop, e ela vai falar então sobre a regularidade no dia 27 de janeiro. E depois nós vamos ter o retiro sobre regularidade, exatamente. Logo a seguir ao workshop sobre a regularidade. Esse é o nosso calendário elegante. Então, muito obrigado. Nós também vamos enviar por e-mails. E obrigado por participar e enviar os vossos e-mails e contatos. E podem também comentar aquilo que vocês considerem que pode ser melhorado. Ok, então vou interromper, passar a Ciceranu para a fotografia também. Sim, não queremos perder a fotografia com o irmão Yogesh. Por tal bela partilha com o irmão Yogesh. Acredito que todos tenham gostado dessa estabilidade, estão a se sentir felizes. Então, aqueles que quiserem estar na fotografia, abram as câmeras. Ok, mais alguns segundos. Ok, muito obrigado a todos. Ok, muito obrigado. Então, vamos para a meditação. Quer dar um drish ou comentário? Como quer fazer? Acho que já falamos o suficiente.
fazer apenas um driste. Está bem. Chasing after shells, where the power to fly within no longer dwells. Hungry for love, the shadow cast is dark, as the burning light inside the self has lost its spark. The form of destroyers from within changes us from spirit into skin. The face in the mirror has no crown of light. The inner eye of love deceived has lost its sight. True heart, we can never be apart. I don't want it any other way. Sweet song, a soundless chant that lingers on. A fire of love creates the golden day. True heart, the art of dancing in the mind, as the silent mantra once again we find, like a shadow lifted from our very soul, as the link of love begins to take control. The mirror of illusion is no more. The travelers stand again upon the shore. A journey that has taken us so very far, from a world of mortals to a shining star. True heart, we can never be apart. I don't want it any other way. Sweet song, a soundless chant that lingers on. A fire of love creates the golden day.
So thank you once again to all the participants, and even a big thanks to Brother Yogesh. Thank you so Então, much. muito obrigado mais uma vez a todos os participantes. Yogesh, muito obrigado. Om Shanti.